Relaxe sua mente e manifeste tudo o que você quer. Segredos da filosofia estoica. A vida tem um jeito estranho de nos ensinar lições. Quanto mais tentamos controlar cada pequeno detalhe, os resultados, o momento certo, a forma como as pessoas respondem, mais frustrados e exaustos ficamos. Planejamos nossas vidas até os menores passos, pensando que se apenas tentarmos mais, nos esforçarmos mais e nunca desistirmos, as coisas finalmente vão se encaixar. Mas e se eu te dissesse que o oposto é verdade? Que no momento em que você para de forçar, para de se agarrar e começa a confiar, tudo começa a fluir sem esforço. Não se trata de desistir, se trata de entender onde seu poder realmente está. Os estoicos dominaram essa forma de pensar séculos atrás. Marco Aurélio escreveu sobre a importância de aceitar o que vem naturalmente e não desperdiçar energia lutando contra a realidade. Ele entendia que lutar contra coisas fora do nosso controle só leva ao sofrimento. A verdadeira batalha é sempre interior. Treinar a mente para focar no que pode ser moldado e deixar o resto ir. E é exatamente nisso que vamos mergulhar hoje. A mudança de mentalidade que pode transformar a maneira como você aborda o sucesso, os relacionamentos e até sua própria paz de espírito. Porque se você está constantemente estressado, sentindo que não importa o que faça, as coisas simplesmente não parecem dar certo, há uma razão para isso. Você pode estar se agarrando com muita força a coisas que não foram feitas para serem controladas. Este vídeo não é apenas mais uma palestra de autoajuda, é sobre algo mais profundo. Como viver com verdadeira confiança, se mover pela vida com uma sensação de calma e certeza, ao invés de ansiedade e frustração. E confie em mim, se você assistir até o final, vai sair daqui com uma perspectiva completamente diferente sobre como conseguir o que quer na vida sem perseguir desesperadamente. Antes de começarmos, há um favor simples e gratuito que vou pedir. Se você aprecia o que estamos fazendo aqui, aperte o botão de inscrever-se. Leva menos de 1 segundo, mas ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas que precisam dele. Vamos lá. Número 1. Desapegue-se do resultado. Passamos tanto da nossa vida obcecados com resultados, esperando aquela oferta de emprego, esperando que aquele relacionamento dê certo, estressados sobre se nossos esforços vão valer a pena. Dizemos a nós mesmos que se trabalharmos um pouco mais, nos esforçarmos um pouco mais, podemos forçar as coisas a saírem do nosso jeito. Mas o que acontece? Quanto mais nos apegamos a um resultado específico, mais ansiosos ficamos. O processo para de ser gratificante e nossa felicidade se torna inteiramente dependente de algo que não podemos controlar completamente. E é aí que nos prendemos. Os estoicos entendiam isso bem. Epicteto ensinou que não sofremos por causa do que acontece, mas por causa do nosso apego ao que queremos que aconteça. Ele disse: não busque que as coisas aconteçam do jeito que você quer. Em vez disso, deseje que o que acontece aconteça como deveria, e você será feliz. Em outras palavras, ao invés de amarrar sua felicidade a um resultado específico, foque no processo. Foque no que você pode controlar, suas ações, sua disciplina, sua mentalidade, e deixe todo o resto ir. Pense em um artista pintando uma obra-prima. Se ele está obcecado em fazer cada pincelada perfeita, preocupado com como os outros vão julgar seu trabalho, ele nunca vai entrar em um fluxo criativo. Mas quando ele se desapega do resultado final e simplesmente foca no ato de pintar, algo incrível acontece. Ele fica completamente imerso no momento. O trabalho se torna sem esforço e, ironicamente, é quando ele cria sua melhor arte. O mesmo princípio se aplica a tudo na vida: trabalho, relacionamentos, crescimento pessoal. Quando você para de se fixar em como as coisas devem resultar, você se dá a liberdade de aproveitar a jornada.
Isso é especialmente verdade em relacionamentos. Você já viu alguém se esforçar demais para impressionar outra pessoa? A energia dessa pessoa parece carente, desesperada, quase forçada. E o que acontece? Isso afasta as pessoas. Mas quando alguém é confiante, à vontade consigo mesmo e não obcecado com um resultado particular, naturalmente atrai os outros. Por quê? Porque essa pessoa não é controlada pelo medo. Ela confia que o que for para ser, vai ser. Esse é o poder do desapego. Agora, vamos falar sobre sucesso. Muitas pessoas acreditam que se não alcançarem um objetivo específico até determinado momento, falharam. Tratam a vida como uma lista rígida. Se forme até tal idade, ganhe tanto dinheiro, case-se, alcance tal nível de sucesso. E se as coisas não saem de acordo com o plano, entram em espiral de autodúvida. Mas aqui está o ponto. Sucesso não é um caminho reto. É cheio de curvas, retrocessos e oportunidades inesperadas. Se você está muito apegado a um resultado, pode perder um ainda melhor que a vida está tentando trazer para você. Pare um momento e se pergunte: a que estou me agarrando com muita força? Que objetivo, expectativa ou resultado está me causando estresse? Agora imagine o que aconteceria se você soltasse essa pegada. Não desistindo, mas confiando que aconteça o que acontecer, você vai ficar bem. Isso é desapego. Não significa que você para de se importar. Significa que você para de precisar que as coisas sigam um determinado caminho para se sentir em paz. Então, como praticar isso na vida real? Primeiro, lembre-se diariamente de que os resultados estão além do seu controle. Tudo o que você pode controlar é seu esforço, sua disciplina e sua mentalidade. Segundo, reformule seu pensamento. Ao invés de "eu preciso que isso aconteça", mude para "eu confio que o que acontecer será para meu crescimento". E, finalmente, foque no momento presente. Quanto mais você se imerge no agora, menos poder o futuro tem sobre você. Número 2. Domine sua mentalidade. A vida nos joga desafios constantemente. Alguns dias, tudo flui sem esforço, e em outros parece que o mundo está trabalhando contra você. A diferença entre pessoas que desmoronam sob pressão e aquelas que prosperam não é sorte, é mentalidade. A maneira como você pensa molda como você experimenta a vida. E se você não aprender a dominar sua mente vai dominar você. Você nem sempre pode controlar o que acontece ao seu redor. A economia, as ações das outras pessoas, obstáculos inesperados. Mas você pode controlar como responde. É aí que o verdadeiro poder está. Quando você muda sua mentalidade de reagir para responder, tudo muda. O psicólogo William James, frequentemente chamado de pai da psicologia moderna, disse uma vez: a maior arma contra o estresse é nossa capacidade de escolher um pensamento em vez de outro. Isso é exatamente o que os estoicos ensinavam. Você não precisa acreditar em cada pensamento que entra na sua mente. Você não precisa deixar cada momento difícil te definir. Em vez disso, você pode se treinar para reformular situações, dar um passo atrás e vê-las de uma nova perspectiva. Aqui vai outro exemplo. Imagine que você está passando por um momento difícil no trabalho. Você continua cometendo erros. Seu chefe está no seu pé e você sente que está falhando. Uma forma de abordar isso é pensar: eu sou péssimo nisso, nunca vou melhorar. Talvez eu simplesmente não seja bom o suficiente. Essa é uma mentalidade fixa e ela te prende na autodúvida. Mas e se você mudasse esse pensamento? E se em vez disso você dissesse: eu estou aprendendo. Cada erro está me ensinando algo. A pressão que estou sentindo está me ajudando a crescer. Essa é uma mentalidade de crescimento e ela permite que você transforme dificuldades em oportunidades. Os estoicos acreditavam que cada desafio é uma oportunidade de praticar virtude.
paciência, resiliência, sabedoria. Sêneca disse uma vez: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Isso significa que cada luta, cada retrocesso, cada momento de frustração está, na verdade, te treinando para ser mais forte. Pense nisso como levantar pesos. Se você nunca se desafia, nunca constrói força. O mesmo vale para sua mente. Mas sejamos honestos, dominar sua mentalidade não é algo que acontece da noite para o dia. Requer prática diária, uma forma simples de começar. Preste atenção ao seu diálogo interno. Você está constantemente alimentando a si mesmo com pensamentos de medo, dúvida e negatividade? Ou está se treinando para ver oportunidades, para reformular situações, para manter a calma diante da incerteza? Sua mente é como um jardim. O que você planta é o que cresce. Se você planta sementes de medo e ansiedade, é isso que vai tomar conta. Mas se você planta sementes de força, clareza e resiliência, essas é que vão crescer. Outra forma de fortalecer sua mentalidade: treine-se para permanecer no presente. Muito do estresse vem de obsessão com o passado ou preocupação com o futuro. Mas a única coisa que você pode controlar é este momento, agora mesmo. Da próxima vez que se sentir sobrecarregado, pergunte a si mesmo: o que posso fazer agora que vai me mover para frente? Essa única pergunta pode te tirar do pânico e trazer você de volta ao que importa. Número 3. Confie no tempo divino. Paciência é uma das coisas mais difíceis de praticar, especialmente quando você está trabalhando em direção a algo importante. Você investiu esforço, fez tudo certo, e mesmo assim, nada parece estar acontecendo. É frustrante, não é? O mundo nos diz que o sucesso deveria vir rápido, que se não estamos vendo resultados instantâneos, devemos estar fazendo algo errado. Mas a verdade é que a vida não opera no nosso cronograma. Ela se move de acordo com seu próprio ritmo, e tentar apressar o processo frequentemente leva à decepção. Os estoicos entendiam isso profundamente. Epicteto disse uma vez: nenhuma grande coisa é criada de repente. Pense nisso. Qualquer coisa verdadeiramente valiosa, sabedoria, força, sucesso, leva tempo para se desenvolver. Assim como você não pode forçar uma árvore a crescer mais rápido puxando seus galhos, você não pode forçar a vida a te dar o que você quer antes que o momento esteja certo. Existe uma ordem para as coisas, e quando você aprende a confiar nesse tempo, você se liberta de tanto estresse desnecessário. Imagine um jovem artista que sonha em fazer um nome para si. Ele trabalha incansavelmente, colocando o coração em seu ofício, mas não está vendo o reconhecimento que deseja. Neste ponto, ele tem duas escolhas. Pode ficar frustrado, perder a fé e desistir. Ou pode confiar que cada pincelada, cada trabalho, está preparando-o para algo maior, mesmo que ele ainda não consiga ver. Aqueles que confiam no processo continuam e eventualmente se encontram exatamente onde deveriam estar. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea. Comida rápida, informação rápida, sucesso rápido. Fomos condicionados a acreditar que se algo não acontece rapidamente, não vale a pena esperar. Mas algumas coisas precisam de tempo, relacionamentos, crescimento pessoal, dominar uma habilidade, tudo isso requer paciência. Sócrates disse uma vez: fazer é ser. Isso significa que o crescimento está no processo, não apenas no resultado. Se você está sempre focado em quando algo vai acontecer, perde de vista quem você está se tornando ao longo do caminho. Mas aqui está a parte difícil. Como manter a paciência quando sente que nada está acontecendo? Os estoicos diriam: foque no que está sob seu controle. Você não pode controlar o momento, mas pode controlar suas ações. Pode continuar aparecendo, continuar fazendo o trabalho, continuar crescendo como pessoa. E mais importante, pode confiar que se algo é destinado a você, virá.
Nenhum segundo cedo demais, nem tarde demais. Uma das maiores lições que o estoicismo ensina é o poder da aceitação. Marco Aurélio escreveu: aceite as coisas às quais o destino te vincula e ame as pessoas com quem o destino te junta. Em vez de resistir ao tempo da vida, aprenda a abraçá-lo. Se as coisas não estão acontecendo tão rápido quanto você quer, talvez seja porque você ainda está no processo de se tornar a pessoa que está pronta para elas. Número 4. Haja com propósito, não com desespero. Você já notou que quando você persegue desesperadamente algo, parece que sempre se afasta mais? Seja um emprego, um relacionamento ou mesmo sucesso, quanto mais frenética e carente sua energia, mais as coisas parecem escorregar entre seus dedos. É quase como se o universo sentisse o desespero e respondesse recuando. Mas quando você age com propósito, com confiança calma, tudo começa a se alinhar naturalmente. Existe uma diferença poderosa entre perseguir e atrair. Os estoicos entendiam isso bem. Epicteto disse uma vez: primeiro diga a si mesmo o que você seria, e então faça o que tem que fazer. Em outras palavras, antes de agir, tenha clareza sobre por que está agindo. Ação desesperada vem do medo. Medo de perder, medo de fracassar, medo de não ser suficiente. Mas ação com propósito vem de um lugar de clareza e força. Quando você sabe quem é e o que defende, suas ações se tornam mais deliberadas, mais fundamentadas. Vamos ver um exemplo. Imagine duas pessoas procurando emprego. A primeira está desesperada. Envia candidaturas para todos os lados, se candidatando a vagas que nem quer, entrando em pânico com cada rejeição. Sua energia é dispersa, ansiosa e incerta. A segunda pessoa, no entanto, é focada. Ela conhece seus pontos fortes. Dedica tempo para elaborar candidaturas significativas e se prepara sem ficar obcecada com resultados imediatos. Quem você acha que tem mais chances de ser contratado? Aquele que está calmo, confiante e estratégico, não aquele que está agindo por medo. Isso se aplica a relacionamentos também. Se você entra em um relacionamento por desespero, temendo a solidão, buscando validação, frequentemente leva à decepção. Mas quando você aborda relacionamentos com autorrespeito e confiança, atrai conexões mais saudáveis e gratificantes. As pessoas são atraídas por quem é seguro em si mesmo, não por quem está se agarrando por atenção. Aristóteles falou da eudaimonia, um estado de viver com propósito e realização. Ele acreditava que a verdadeira felicidade não vem de perseguir coisas externas, mas de alinhar suas ações com suas virtudes e valores. Isso é exatamente o que os estoicos ensinavam. Haja com sabedoria, integridade e propósito, e deixe os resultados cuidarem de si mesmos. Quando você se move com intenção, ao invés de pânico, começa a tomar decisões melhores. Para de desperdiçar tempo com coisas que não se alinham com seus verdadeiros objetivos. Pense em um jogador de xadrez experiente versus um iniciante. O iniciante reage impulsivamente, fazendo jogadas por medo e incerteza. O especialista, no entanto, joga com paciência, enxergando o quadro geral, fazendo escolhas deliberadas. A vida funciona da mesma forma. Se você está constantemente reagindo ao medo, vai fazer escolhas que levam a mais caos. Mas se der um passo atrás, agir com clareza e confiar no processo, se move mais perto da vida que realmente quer. Então, como mudar de agir por desespero para agir com propósito? Primeiro, tenha clareza sobre seu porquê. Pergunte a si mesmo: estou fazendo isso porque realmente quero ou porque tenho medo de não ter? Segundo, desacelere. O desespero apeça. O propósito se move com paciência. Ao invés de tomar decisões a partir de um lugar de medo, dê a si mesmo tempo para refletir e escolher com sabedoria. E, finalmente, confie em si mesmo. Você não precisa forçar as coisas a se encaixarem.
Quando você age com confiança e alinhamento, as oportunidades naturalmente vêm até você. Sêneca disse uma vez: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Muito do desespero vem de medos imaginados. E se eu não tiver sucesso? E se eu fracassar? Mas a verdade é que você é mais forte do que pensa. E não precisa se desesperar pelo que é destinado a você. Haja com propósito, mova-se com confiança e observe como a vida começa a se alinhar a seu favor. Número 5. Solte o controle. Você já se sentiu exausto de tentar controlar tudo? Você planeja, empurra, traça estratégias, mas de alguma forma a vida ainda não se desenrola como você espera. É frustrante, não é? Você tenta fazer as pessoas agirem de certa forma, forçar circunstâncias a se encaixarem e prever cada resultado possível, apenas para se encontrar mais estressado e menos no controle do que nunca. Quanto mais você aperta, mais as coisas escapam entre seus dedos. Mas aqui está o paradoxo. No momento em que você solta, a vida começa a trabalhar a seu favor. Os estoicos entendiam isso profundamente. Epicteto disse: a liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada desconsiderando coisas que estão além do nosso controle. Pense nisso. A verdadeira liberdade não vem de controlar tudo ao seu redor, vem de soltar a necessidade de controlar. Quanto mais energia você gasta tentando administrar coisas que não são suas para administrar, as opiniões dos outros, o futuro, o passado, mais você se drena. Mas quando muda seu foco para o que pode controlar, seus pensamentos, suas ações, suas respostas, você retoma seu poder. Tome relacionamentos como exemplo. Você já tentou mudar alguém? Talvez quisesse que um amigo, parceiro ou familiar se comportasse diferente, fosse mais compreensivo, mais solidário, mais alinhado com suas expectativas. Mas por mais que tentasse, a pessoa continuava a mesma. Isso porque as pessoas não são nossas para controlar. Podemos nos comunicar, podemos estabelecer limites, podemos escolher quem permitimos em nossas vidas. Mas não podemos forçar alguém a mudar. Quando você libera essa necessidade, se liberta da frustração e permite que os relacionamentos se desdobrem naturalmente. O mesmo se aplica ao sucesso. Muitas pessoas acreditam que se apenas se esforçarem mais, alcançarão seus objetivos mais rápido. Mas há uma diferença entre esforço e controle. Você absolutamente deveria trabalhar em direção aos seus objetivos, mas ficar obcecado com cada detalhe minúsculo, estressado com o tempo e temendo o fracasso só cria resistência. Sêneca disse uma vez: o destino guia o disposto e arrasta o relutante. Em outras palavras, quando você luta contra o fluxo natural da vida, cria luta desnecessária. Mas quando confia no processo e foca no que está em seu poder, as coisas se desenrolam com muito mais facilidade. Imagine que você está se preparando para uma entrevista importante. Você fez a pesquisa, praticou e está pronto. Mas ao invés de confiar na sua preparação, começa a pensar demais. E se me fizerem uma pergunta que não sei? E se eu estragar tudo? E se eu não conseguir o emprego? Agora, sua energia está mudando de confiança para ansiedade. Você entra na entrevista nervoso, tenso e duvidando de si mesmo. Essa necessidade de controle, na verdade, está fazendo você ter um desempenho pior. Mas se você respirar fundo, lembrar a si mesmo que fez o trabalho e soltar o resultado, você entra relaxado, presente e muito mais propenso a ter sucesso. Então, como começar a soltar o controle? Primeiro, reconheça o que está e o que não está dentro do seu poder. Os estoicos acreditavam na dicotomia do controle. Existem coisas que podemos influenciar e coisas que não podemos. Desperdiçar energia no incontrolável só leva à frustração. Segundo, pratique a aceitação. A vida nem sempre vai seguir o plano, mas isso não significa que está dando errado.
Às vezes, desvios levam a destinos melhores. E, finalmente, construa confiança. Não apenas na vida, mas em si mesmo. Confie que pode lidar com o que vier, mesmo que não seja o que esperava. Número 6. Incorpore a energia da abundância. Você já notou que algumas pessoas parecem atrair sucesso, oportunidades e até felicidade sem esforço? Não é que tenham alguma vantagem secreta, é a mentalidade delas. A maneira como pensam, como se portam e como veem o mundo cria uma realidade onde a abundância flui para elas naturalmente. Por outro lado, pessoas que constantemente focam no que lhes falta parecem lutar infinitamente, não importa o quão duro trabalhem. Não é sobre sorte, é sobre a energia que você traz para a sua vida. Os estoicos entendiam isso muito antes da psicologia moderna confirmar. Epicteto disse: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. A verdadeira abundância não é sobre acumular dinheiro, colecionar conquistas ou perseguir mais infinitamente. É sobre perceber que você já tem tudo o que precisa para viver uma vida plena. Quando você para de operar a partir de uma mentalidade de escassez, acreditando que nunca tem o suficiente, abre espaço para mais vir até você naturalmente. Imagine duas pessoas entrando na mesma sala. Uma está focada em tudo que não tem, se compara com os outros, sente que está ficando para trás e acredita que o sucesso está sempre fora de alcance. Sua energia é pesada, suas palavras são cheias de dúvida e, sem saber, ela repele oportunidades. A segunda pessoa entra com a crença de que tem o suficiente, conhecimento suficiente, habilidades suficientes, oportunidades suficientes pela frente. Ela se envolve com confiança, constrói conexões naturalmente e acaba saindo com novas possibilidades. A única diferença: uma pessoa vivia na escassez, a outra na abundância. E não se trata apenas de dinheiro ou sucesso. Aplica-se a relacionamentos, felicidade e até tempo. Se você acredita que nunca há o suficiente, nunca amor suficiente, nunca tempo suficiente, nunca pessoas boas o suficiente no mundo, então sua mente vai sempre procurar provas dessa crença. Mas se você mudar seu foco, começará a ver oportunidades em todos os lugares. Vai reconhecer a bondade nos outros, as possibilidades em cada momento e as bênçãos que já existem na sua vida. O psicólogo William James disse uma vez: a maior descoberta da minha geração é que um ser humano pode alterar sua vida alterando suas atitudes. Se você constantemente sente que está perdendo algo, seu cérebro vai focar nessa falta. Mas se você treinar sua mente para ver abundância, se praticar gratidão, confiança e fé na vida, começa a mudar toda a sua realidade. Não é mágica, é percepção. Aquilo em que você foca, cresce. Pense em um músico que aborda sua carreira com mentalidade de escassez. Ele constantemente se preocupa que não há oportunidades suficientes, que a indústria é competitiva demais, que nunca vai conseguir. Cada rejeição parece uma prova de seus medos. Por causa disso, ele joga seguro, hesita em correr riscos e perde potenciais avanços. Agora imagine outro músico que acredita em abundância. Ele vê cada rejeição como redirecionamento, cada desafio como oportunidade de melhorar. Corre mais riscos, se conecta com mais pessoas e, eventualmente, encontra o sucesso. Não porque teve mais sorte, mas porque incorporou abundância ao invés de medo. Então, como começar a incorporar abundância na sua vida? Primeiro, comece com gratidão. Ao invés de focar no que falta, foque no que já está aqui. Quando você aprecia o que tem, atrai mais disso. Segundo, haja como se já tivesse o suficiente. Mova-se pela vida com confiança, sabendo que oportunidades estão em toda parte. E, finalmente, libere o apego. Confie que o que é destinado a você virá, não pela força, mas pelo alinhamento com suas ações e crenças.
Número 7. Tome ação alinhada e solte. Você já se pegou obcecado com um objetivo, se esforçando cada vez mais, só para sentir que está andando em círculos? Você faz tudo certo, segue cada passo, e mesmo assim os resultados não aparecem tão rápido quanto você quer. É frustrante, não é? Fomos ensinados que o sucesso é todo sobre esforço, sobre nunca parar, nunca desistir. Mas aqui está o que a maioria não percebe. Há uma diferença entre ação alinhada e ação desesperada. E às vezes, a verdadeira chave para o progresso é saber quando agir e quando recuar. Os estoicos tinham um entendimento profundo disso. Sêneca disse uma vez: esforço e paciência alcançam mais do que força e ansiedade. Vivemos em uma cultura que glorifica a labuta, a ideia de que se você apenas trabalhar duro o suficiente, as coisas têm que dar certo. Mas o verdadeiro sucesso não é sobre esforço cego. É sobre dar os passos certos, permanecer aberto a oportunidades e então permitir que a vida se desenrole. O problema de forçar as coisas é que isso cria resistência. É como puxar um nó. Quanto mais forte você puxa, mais apertado ele fica. Imagine que você está tentando dormir. Você não pode se forçar a dormir, certo? Quanto mais tenta dormir, mais inquieto fica. Mas no momento em que relaxa, solta e confia que o sono vai vir, ele acontece naturalmente. O mesmo vale para sucesso, relacionamentos e até crescimento pessoal. Você precisa agir, sim, mas também precisa confiar no processo. Pense em um agricultor plantando sementes. Ele prepara o solo, planta as sementes, rega e se certifica de que recebam luz solar suficiente. Mas depois disso, ele não desenterra as sementes todo dia, exigindo que cresçam mais rápido. Ele confia que, com o tempo, a colheita vai florescer. Se tentasse apressar o processo, apenas danificaria o que plantou. A vida funciona da mesma forma. Você age, faz sua parte, mas então precisa confiar que as coisas vão se desenvolver no seu próprio ritmo. Isso se aplica a todos os aspectos da vida. Tome relacionamentos como exemplo. Você já conheceu alguém que tentava demais? Talvez fosse excessivamente ansioso, mandando mensagens demais, sempre precisando de confirmação. A energia dessa pessoa parecia pesada, quase desesperada. Mas então há a pessoa que é calma, confiante, que demonstra interesse, mas também dá espaço. Ela naturalmente atrai os outros porque não está forçando nada. É isso que acontece quando você toma a ação alinhada e solta. Você cria espaço para as coisas fluírem, ao invés de sufocá-las. Ou pense na sua carreira. Talvez você tenha se esforçado muito, tentando forçar cada oportunidade, mas nada parece avançar. E se, ao invés de entrar em pânico, você confiasse que seu trabalho era suficiente? E se focasse em ser excelente no que faz, construir conexões significativas e permitir que as portas certas se abram quando for a hora? Isso não significa que você senta e não faz nada. Significa que para de tentar controlar cada resultado. Você toma ação inteligente e com propósito. E então, confia que o que é destinado a você virá. Marco Aurélio escreveu nas Meditações: faça o que deve e deixe acontecer o que acontecer. Essa é a essência da ação alinhada. Você foca no que está sob seu controle. Seus esforços, sua disciplina, sua mentalidade, mas não fica obcecado com os resultados. Porque a verdade é que não importa o quanto você planeje, não importa o quanto se esforce, sempre haverá coisas fora do seu controle. E quanto mais você resiste a essa verdade, mais estressado e frustrado fica. Então, como realmente praticar isso no dia a dia? Primeiro, tenha clareza sobre seu objetivo e tome os passos necessários. Prepare-se, treine, aprenda, faça a sua parte. Segundo, solte a necessidade de controlar quando e como os resultados aparecem. Aceite que o momento nem sempre depende de você. E terceiro,
Confie na sua própria resiliência. Mesmo que as coisas não saiam exatamente como planejou, você vai se adaptar, vai crescer e vai encontrar novas oportunidades ao longo do caminho. No final das contas, a vida não é sobre controlar cada resultado, é sobre dominar a si mesmo. No momento em que você muda seu foco de perseguir para alinhar, de forçar para fluir, tudo começa a se encaixar. Os estoicos sabiam dessa verdade séculos atrás, e agora ela é sua para aplicar. Então, respire fundo, confie no processo e lembre-se, o verdadeiro poder vem de dentro. Se esse vídeo ressoou com você, há outro na tela agora que vai te levar ainda mais fundo na sabedoria estoica. Clique nele e continue aprendendo. E se ainda não o fez, aperte o botão de inscrever-se para nunca perder uma nova reflexão. Obrigado e nos vemos no próximo.